Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre massa específica de agregado graúdo. Diferente da massa unitária, em que para a relação de densidade nós encontramos uma massa sobre um volume, considerando que existem vazios entre os grãos e poros permeáveis no material, a massa específica ela desconsidera que existem vazios e poros permeáveis. Então, vem comigo! Aqui nós já temos uma amostra que já está devidamente reduzida pelo processo de quarteamento e nós vamos passar esse material pelo processo de lavagem. O processo de lavagem ele vai acontecer com a peneira de 4,8 milímetros. Fazemos isso com todo o material. O objetivo é fazer a lavagem de qualquer material pulverulento que esteja aderido às partículas da brita. Nós vamos agora colocar o material na estufa para proceder à secagem do material. Essa estufa ela deve ter uma temperatura aí de 105 a 110 graus Celsius e ele vai ficar aí até a completa secagem do material, até a constância de peso. Decorridas 2 horas aproximadamente, nós vamos tirar da estufa. Vamos proceder à pesagem do material. (3,65). Nós vamos deixar na estufa novamente por mais 10 minutos, garantindo que esse peso ele não está modificando, ou seja, que o material não está mais perdendo água, para garantir que o material está efetivamente seco. Estamos à segunda pesagem. Decorridos 10 minutos. Constância de peso. Então já vamos aqui, esse material então, ele vai agora ser submerso. O material então, após sair da estufa, ele deve ficar um período para resfriamento e é neste momento então que ele está preparado para iniciar a sua saturação. Então esse material vai ficar submerso num período de 24 horas. Então, nós vamos cobrir esse material e deixá-lo aqui por 24 horas. Após 24 horas, nós vamos então escorrer essa água e vamos proceder à secagem do material superficialmente com pano. Nós vamos agora encontrar o peso do cesto imerso. Nós vamos agora pegar o material que está saturado, superfície seca, e vamos colocar dentro do cesto para encontrar aí o peso do conjunto. Agora esse material ele vai para a estufa até constância de peso. Agora nós vamos retirar o material da estufa. Já confirmamos aí a constância de peso do material. E vamos então conhecer a massa do material agora completamente seco.
Agradeço a equipe Tecnopav e vamos aos cálculos. Vamos lá. Pessoal, então vamos aos cálculos para a gente encontrar a massa específica do agregado graúdo, tendo em vista todos aqueles valores que nós já encontramos lá no ensaio. Para efeito de conceito, é muito importante que a gente tenha muito bem entendido o que é o efeito de um empuxo estando um sólido dentro de um líquido. Então veja bem, o empuxo ele nada mais é que a força que o fluido exerce sobre o corpo submerso. Essa força tem direção vertical e sentido para cima e corresponde ao peso do volume de líquido que foi deslocado pelo objeto. Então veja bem, se a gente tem o peso de um sólido ao ar e ao colocar ele dentro de um fluido, esse peso ele vai ser então um peso menor, um peso reduzido. A diferença entre esses dois pesos vai ser essa força contrária que está aliviando esse peso. A essa ação a gente dá o nome de empuxo, ok? Então, o que é o empuxo na verdade? O empuxo ele vai ser, aqui ele corresponde ao peso do volume de líquido deslocado. Então, se é o peso de volume de líquido deslocado e sendo o líquido aqui a água com densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, eu posso pegar o que é então essa diferença de peso, né, do sólido peso ao ar e peso submerso, e transformar o que então é peso desse volume deslocado. Transformação direta de peso para um volume, tendo em vista a densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico. Então, o volume ele vai ser a massa sobre a densidade sendo 1 grama por centímetro cúbico, eu vou encontrar então o que é volume desse líquido deslocado, que nada mais é que o volume do próprio sólido, ok? Então, isso vai ser importante para a gente entender aqui esses cálculos. Então, lá no ensaio, nós encontramos o peso de agregado dentro do cesto imerso, de 870,5 gramas, o peso do cesto imerso, 142,50, encontrando, então, uma diferença aí, né, do agregado mais cesto menos cesto, tudo imerso, vou encontrar o peso do agregado imerso. Fizemos também o peso do agregado saturado, superfície seca, dentro de uma bacia, que a gente está chamando aqui de recipiente. Encontramos o valor de 1.312,80. Sabemos que o peso dessa bacia era 160,90 gramas. E então encontramos o peso do agregado saturado, superfície seca, só agregado, de 1.151,90. Encontramos lá também, depois que pegamos essa bacia, colocamos na estufa e secamos esse agregado, encontramos o resultado de 1.306,9 gramas. O peso do agregado seco nada mais é que o peso do agregado seco dentro da bacia e subtrair o peso da bacia, encontrando 1.146 gramas. Tá, e o volume? Para a gente encontrar, então, o que é volume de agregado, para a gente utilizar lá no cálculo da densidade, para a gente encontrar o que é volume de agregado, é o conceito do empuxo. O empuxo, ele nada mais é que a diferença entre o peso ao ar, e aí pegamos aqui o peso do agregado saturado, superfície seca, e subtraímos aqui do peso do agregado imerso. Então, esse volume aqui que vamos encontrar é o volume do agregado, ele todo, né, como se fosse o volume daquela pedrinha, né, considerando que dentro desse volume de uma pedrinha, por exemplo, eu tenho dentro disso aí alguns espaços vazios, tá ok? Que nesse cálculo, né, do volume do agregado como um todo, eu considero que o agregado, né, ele contém esses vazios, né? Na verdade, esses poros aí permeáveis, tá ok? O volume da parte impermeável, ele vai ser, então, vai ser a diferença do peso do agregado seco, e aí é o peso, eu considerar qual é o volume somente de parte sólida, ou seja, somente de
impermeável, né? Impenetrável, vamos falar assim, que vai ser então o volume da parte impenetrável, vai ser o peso do agregado seco menos o agregado imerso, né? E que eu vou encontrar então o que é o valor do empuxo. Isso, claro, quando a gente fala que é o valor do empuxo, seria um valor de massa, mas é só eu dividir pela densidade do líquido que eu acho que é volume, então. Como a densidade do líquido é 1 grama por centímetro cúbico, então massa em grama dividido por uma unidade de grama por centímetro cúbico, eu vou encontrar então um volume em centímetro cúbico. Então, para a gente encontrar o que é massa específica aparente do agregado seco, eu vou pegar então a massa, o peso de agregado seco, claro, e dividir então por esse volume que eu encontrei aí, considerando, né, que dentro ainda tem alguma parte permeável dentro do volume desse agregado. E como massa específica real vai ser o peso seco, né, sempre do agregado, dividido por qual volume? Por aquele então impermeável, considerando que esse volume então é somente agregado, né? Somente parte impenetrável. Então, é claro que essa densidade ela vai ser sempre um pouquinho maior do que a massa específica aparente do agregado graúdo. A massa específica efetiva vai ser a média entre essas duas determinações, e para encontrar a absorção, né, o teor de absorção desse agregado, será a presença de água dentro do agregado, ou seja, a diferença de massa entre o peso de agregado saturado superfície seca menos o agregado seco, ou seja, a água, em relação, ou seja, dividido pela massa seca, pelo peso seco de agregado vezes 100 para a gente ter um percentual. Então, encontramos aqui um fator de absorção de 0,5%, ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Até a próxima aula.